Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar com as primeiras aulas de revisão sobre o conteúdo já ministrado, para depois dar sequência na matéria. Então, nós tivemos uma pequena mudança, então os professores agora para a disciplina de desenho técnico sou eu, Lucas, e o professor William. Então vamos lá. Então, desenho técnico, uma definição simples e bem objetiva. É uma linguagem gráfica, certo? Feita através de desenhos, obviamente, e internacional, ou seja, é a linguagem usada ao redor de todo o mundo. A parte do desenho é compreendida por todas as pessoas ao redor do mundo, ok? E o objetivo é representar de modo bem claro e preciso uma peça ou um conjunto, ou seja, uma montagem feita com várias peças. Então, o que nós temos aqui na imagem? Aqui na parte inferior do lado esquerdo, duas peças mecânicas, tipicamente. Vai ter as definições delas e as cotas. Na parte do meio, aqui mais para cima, seria o desenho de um circuito elétrico e aqui do lado um circuito hidráulico, ok? Todos têm algumas normas, alguns padrões que têm que ser seguidos. O foco da nossa disciplina é no desenho mecânico, ou seja, o desenho das peças aqui embaixo. Alguns critérios utilizados para correção nas avaliações e o motivo e o porquê. Então, se quiser ler cada um detalhadamente, faz um pause no vídeo para que você entenda. Então, não é só porque uma correção ocorre, não é implicância nossa ou não é um excesso de cuidado, existe um motivo. Então, por exemplo, aqui no caso das linhas, que é o primeiro item, quais os requisitos? O que tem que ser feito? Usar de maneira correta os tipos de linhas, seguindo a norma. Por quê? Lembra que eu comentei que é uma linguagem internacional? Então tem que ser compreendido por todo mundo e tem que seguir uma norma. Qual o motivo disso? Dessa maneira a gente consegue discriminar, ou seja, diferenciar exatamente todos os detalhes de uma peça de modo bem claro no desenho. Então evitar confusões. Tá? Então aqui vai estar descrito todos esses itens. Algumas coisas são mais criteriosas, outras nem tantos, e tem alguns itens que podem ser cobrados a mais. Mas é uma explicação um por um. Não há necessidade de eu ficar lendo todos com vocês. Mas deem uma revisada, é muito importante que vocês entendam isso e o porquê. Tudo existe, tudo tem uma aplicação, existe um motivo. Dando sequência aqui, só mostrando algumas normas que é utilizada. NBR, que são as normas brasileiras. Algumas das que são aplicadas em desenho, é o padrão que a gente vai trabalhar. E aqui embaixo, algumas ao redor do mundo. Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, as NBRs estão dentro da ABNT, é a associação que controla. Outras normas muito utilizadas na nossa área, normas americanas, como por exemplo a STM, ou ANSI também, que é a ANSI ali em cima. E aí vai ter normas britânicas, alemãs, algumas normas russas, japonesas e assim por diante. Conceitos básicos que foram comentados. Com o que está aqui na tela, você executa praticamente todos os desenhos. Então, se eu tenho aqui em cima um ponto, tá? Então, um determinado ponto. Se eu tiver que ligar dois pontos, eu posso fazer a ligação deles através de uma reta ou de uma curva. Então, para construir uma reta, o que eu tenho? Infinitos pontos. Então, eu tenho uma quantidade infinita de pontos numa determinada sequência para construir uma linha, tá? Seja ela uma reta ou uma curva. O círculo é um perfil fechado que vai ser definido por diâmetro. Diâmetro vai ser o quê? Uma medida que passa pelo centro e vai de uma extremidade à outra. O arco é um segmento de um círculo, que ele é incompleto, e aqui a gente vai usar o raio. A elipse, que tem esse formato oval, e assim por diante. A gente vai ver mais com calma. Então, se eu tiver um perfil fechado, ou seja, meu desenho está delimitado. Então, eu posso ter alguns formatos padrões. Quadrado ou retângulo, tá? Lembrando que eu tenho ângulo reto, ângulo de 90 graus nos cantos aqui, e o quadrado tem todas as medidas iguais. Então, se eu estiver desenhando um quadrado, eu preciso saber apenas uma dimensão, certo? Porque os dois lados aqui são iguais. Triângulo, hexágono, que é o formato do sextavado, muito utilizado em porcas e parafusos também, e assim por diante. Prisma ou sólido, eu vou estar falando de um elemento com volume, um elemento em 3D, em três dimensões. Então, lembra que eu tinha, por exemplo, um quadrado? Se eu tiver um sólido também seguindo essa mesma característica, eu posso ter um cubo.
Então, um cubo, ele é um sólido, um prisma, feito a partir de um quadrado. Então, ele tem todos os lados iguais. Então, bastaria apenas uma dimensão. Então, vou ter o quadrado, posso chamar isso de prisma retangular, bloco retangular. No caso aqui, quando eu tenho perfil circular como referência, vai ser um cilindro e assim por diante. Planos. O que seriam planos? Tá? Vão ser como se eu tivesse uma região, tá, imaginária nos nossos desenhos, tá, delimitando uma determinada orientação. Então eu posso ter um plano onde eu enxergo tudo aquilo que está de frente comigo, eu teria um plano frontal. Então o que ele tem no formato? Como se ele fosse aqui na minha representação, um quadrado também. Tá? Então eu tenho esse plano aqui com formato de quadrado para seguir uma determinada orientação para facilitar os nossos desenhos. Os eixos, o quê? Também são linhas imaginárias de comprimento infinito, usado como referência. O que é o mais comum da gente trabalhar. X, Y e Z. O Z sempre indicando altura, ok? Na vertical. E aí eu tenho X e Y para trabalhar com largura e comprimento. Tá? Pode ser que aconteça em alguns desenhos você vê invertido Y com X, mas não tem problema. É importante saber que eu tenho 3 dimensões, 3 eixos representativos e uma região formada entre eixos, ó, acompanhando aqui, ó, eixo Y, sobe, acompanhando o Z, formando aqui, seria o equivalente ao meu plano. Então, são sistemas de referência. Olhando agora para uma peça, um exemplo de uma peça aqui de um sólido. Então, o que a gente vai ter? Está lá desenhado seguindo um eixo, meus planos. O que é importante de saber? Uma região fechada, delimitada, também vai ser chamada de face. Ou, em alguns casos, superfície. Então, tem uma face ou uma superfície, uma região fechada. Arestas são linhas. Todas as linhas da peça são arestas. Nós vamos ver, inclusive, em fabricação mecânica, vai ser bem comum o termo de aresta de corte, seria uma linha de corte que eu tenho na minha peça. O vértice são as quinas, tá? Então, onde eu tenho o encontro de duas arestas, ou seja, duas linhas, por exemplo, aqui, ó, vai formar uma quina que é o meu vértice. Base. A base também é uma face, mas é só uma outra maneira de se orientar. Então, eu posso ter base inferior ou base superior. Então, se eu falo a base inferior dessa peça, é onde ela está apoiada. São maneiras de se orientar e algumas palavras específicas da disciplina. Ok?